boa tarde. Boa tarde, você ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia JFA Conecta, o download da palavra para o seu coração. Estamos aqui falando diretamente da Rádio Musical FM 105.7, mas também através de todas as mídias sociais da Bíblia JFA. Temos o site fmmusical.com.br, você pode nos acompanhar com o YouTube, se você é ouvinte da rádio. Se você é já um usuário de Bíblia JFA, pode entrar também no nosso Instagram, no nosso YouTube. Nós vamos estar falando com você, falaremos sobre muitos assuntos hoje. Queremos a sua participação no chat, queremos que você seja um interagente conosco aqui no programa. E hoje temos uma presença muito especial. Temos aqui um ilustre fundador da Bíblia JFA, o idealizador desse aplicativo, que é o Marcel Rocco. Marcel, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem aqui pela Rádio Musical FM, todo mundo que está aí nas mídias sociais da Bíblia JFA. Queria agradecer, pois é um dia muito especial. Estamos aqui essa terça-feira pegamos uma chuva aqui, né, para chegar até a Avenida Paulista, e a Avenida Paulista é a nossa aniversariante de hoje, né? Nós temos a Avenida Paulista fazendo 129 anos, né? Foi inaugurada hein? 1891. E eu, quando estava pensando sobre isso, Paulo, você falou aqui que eu fui um dos idealizadores, né? Então, eu comecei esse projeto em dezembro, exatamente em dezembro de 2011. Então, nós estamos fazendo exatamente 9 anos neste mês. A Avenida Paulista tem 129, nós temos 9. Então, falta 120 para ficar igual a eles no dia de hoje, né? Sabe uma coisa, uma curiosidade? Eu nasci aqui na Avenida Paulista. Olha só, eu não sabia. Então, temos mais uma data comemorativa aqui. Eu sou Paulo de São Paulo, nasci na Avenida Paulista. Legal, Paulo. Olha, e a Bíblia JFA, né, que é o que dá o nome a esse programa, para quem não sabe, é um aplicativo, né? Um aplicativo do quê? De Bíblia. E muito mais do que falar sobre números do aplicativo, não sei se vocês sabem, mas nós somos o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo, o primeiro aqui no Brasil. E mais do que números, nós temos muitas pessoas que utilizam o nosso aplicativo. Ontem eu estava lá no escritório trabalhando, recebi um e-mail de um usuário que utiliza nosso aplicativo. E sabe onde ele usa o aplicativo? Ele usa na Alexa. Alexa, não sei o pessoal que sabe, mais moderninho aí, é um dispositivo que você conversa com ele. Mas eu achei interessante que ele comprou essa Alexa para a mãe dele, que a mãe dele é deficiente visual. Então, ela não consegue ler a Bíblia, não consegue ler ela no papel, não consegue ler ela no celular, mas ela consegue ouvir. E através lá da Alexa, que nós temos, o aplicativo lá da Bíblia JFA, ela escuta os capítulos da Bíblia. Eu achei muito legal, muito interessante. Então ela tá aí no seu celular, tá na Alexa, tá no Google Home, tá no seu relógio. Quem tem relógio de Android, ele consegue ver a cada minuto um versículo novo. Olha isso, hein? E todo dia é diferente. Um versículo por minuto? O pessoal fala, eu quero o versículo do dia. Não, esse tem um versículo por minuto. Então o pessoal que tem um relógio mais moderninho aí, consegue ter um versículo por minuto. Então esse é o tamanho da Bíblia JFA. E como eu falei, é o nosso mês de aniversário, né, do aplicativo. E por ser o mês de aniversário, nós vamos trazer um presente aqui para os usuários, que é um presente que estamos elaborando, já fizemos ele lá, já estamos enviando, bem personalizado da Bíblia JFA. E para você ganhar esse kit surpresa, você vai ter que responder uma pergunta que está relacionada com o tema de hoje. E eu já tô dando uma olhada aqui no chat do YouTube, já vi várias pessoas falando do tema. Tem gente pedindo aqui oração. Já vi aqui a Rosaria aqui no YouTube já pediu oração. E o tema de hoje é sobre oração. Mas para você ganhar esse kit, você vai ter que responder uma pergunta. Essa pergunta é: qual o seu maior desafio para conseguir ter uma vida constante de oração? A pergunta é essa: qual o seu maior desafio para conseguir ter uma vida constante de oração? E para onde você vai mandar essa resposta? Você vai mandar para o nosso WhatsApp. Para concorrer, tem que mandar pelo WhatsApp. Você pode mandar pelo chat e tal, aí não concorre, mas a gente vai receber aqui,
tá no YouTube e tal, mas você tá na rádio, manda para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 011 3655 7627. Vou repetir, hein? 011 3655 7627. Quem está aí nas redes sociais, tem a nossa equipe enviando aí o número do nosso WhatsApp. Você pode nos contactar e mandar essa resposta. Qual é o seu maior desafio para conseguir ter uma vida constante de oração? Olha, não é fácil, viu? E você que está lutando com essa vida de oração, manda esse link, manda o link aqui da rádio, liga para alguém, manda um WhatsApp, fala, sintoniza lá na Rádio Musical FM, para que você possa, o maior número de pessoas possam estar compartilhando esse momento que vamos falar sobre oração, que acho que é importantíssimo nesse tempo para todo mundo aí, tá bom? Coloca aí, já manda a tua pergunta, põe aí no WhatsApp, põe aí no YouTube, põe aí no Facebook, no Instagram, a cidade onde você tá falando, vai falando com a gente que a gente tá de olho aqui, tá bom, Paulo? É isso aí, nós queremos conversar com você. E como o Marcel disse, já tem gente pedindo oração. O tema de hoje é oração. Então, vai pensando aí quais são as suas dificuldades, o que acontece com você que impede essa perseverança na oração. Manda aí pro nosso WhatsApp, concorra ao nosso kit e vamos orar. Aliás, para falar de oração, nós aqui da Bíblia JFA temos um aplicativo só para isso. E hoje nós queremos explicar para você um pouquinho como funciona o Ore Mais, um aplicativo que te ajuda tanto a colocar o seu motivo de oração para que todos saibam e possam orar, quanto para que você, que é um intercessor, você que gosta de orar, possa orar por outros motivos. Então é uma maneira de democratizar a oração, né, Marcel? Ore Mais, como funciona isso aí? É verdade. A Bíblia JFA, ela nasceu com o intuito de facilitar a leitura da Bíblia no culto, né? Eu fiz isso. E oração também, é um intuito de você facilitar para que você possa orar. Eu pedi aqui para a gente colocar, você que está aí no celular, aqui no YouTube, você já está vendo uma tela aí que é o primeiro passo para você entrar nessa oração. O que é oração? A gente tem um aplicativo de oração. Além da Bíblia JFA, nós temos o Ore Mais. Então guarda aí na tua mente, chama Ore Mais. Então, se você quiser procurar ele agora na Google Play, na App Store, você vai colocar lá Ore Mais na sua loja de aplicativos. É o primeiro resultado, não tem ninguém com aplicativo assim. Então é o primeiro que nós temos ali na loja, Ore Mais. Se você já tem o aplicativo da Bíblia JFA, você pode ir lá no menu, né? No menu da Bíblia JFA, tá lá no final. Eu sei que o menu é grande, tem muita coisa dentro do app, mas tá lá no final, depois do quiz bíblico, depois dos mapas bíblicos, tem lá, Ore Mais. Você clicou lá, ele também leva para sua loja de aplicativo para poder você fazer o download. E qual é o intuito do aplicativo em si? O intuito do aplicativo é orar. Você pode pedir uma oração ou você pode orar por alguém. Então, esse é o intuito do aplicativo. Primeira coisa, quando você entra no app, você vai poder pedir uma oração. Então, pessoal que está aí no chat, vou pedir até para a equipe da JFA, joga o link lá do Ore Mais, eu acho que já acabaram de jogar lá. Você pode baixar, você que está na rádio aí, só colocar na loja ali, Ore Mais, ou entra no bibliajfa.com.br que você consegue baixar. Depois você baixar, é um login, você faz uma identificação bem tranquila e lá você tem um botãozinho de mais. Esse botãozinho de mais é para você pedir uma oração. Você pode pedir essa oração, vai ter um campo de texto, você coloca o texto, você pode orar, pedir essa oração para quem você quiser. Se você está com vergonha, às vezes é um assunto mais delicado, você tem a opção de enviar essa oração de maneira sigilosa, então ninguém vai ver o teu nome, você manda de maneira anônima, super tranquilo. E após pedir esse pedido, fazer o pedido, ele vai aparecer lá na timeline. Então, é bem simples, são 2 passos, você envia essa oração. Então, você pode pedir para que as pessoas do mundo inteiro possam orar por você. É uma rede social de oração. Olha a função disso. Em vez de você estar lá numa outra rede, olhando as fotos, lá olhando aquilo lá, aquela vida que você fala, essa vida não existe, não sei o quê. Você vai estar lá orando pelo próximo, pedindo oração, uma comunidade que as pessoas podem orar 24 horas por dia. E a segunda coisa que você pode fazer, essa eu até confesso, pedir oração é até fácil, né? Você sempre tem algo para pedir. Mas orar por alguém, às vezes é mais complicado. Então,
você pode orar por alguém. Da mesma maneira que vai aparecer lá a gente fala feed em inglês, né? Mas é no histórico ali, todos os pedidos de oração, vai aparecer várias pessoas, você pode olhar, tem muita oração chegando lá, e você pode orar por alguém. Você olha lá e fala, vou orar por essa pessoa. Você clica, vai ter uma telinha já ali, que é um botãozinho com as mãozinhas fechadas, como se você estivesse orando, né? E ao clicar nesse botão, ele vai contabilizar o tempo de oração. Isso é muito legal, sabe por quê? A gente colocou isso... Eu mesmo, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu via que eu orava menos de 1 minuto. Olha, todas as minhas orações eram menos de 1 minuto. Olha, a gente ora pouco, viu? Eu confesso, eu oro muito pouco. Já está aqui uma das minhas dificuldades aqui. E lá você vai contabilizar o tempo. Você vai ver se você está orando, realmente entrando em conexão com o Espírito Santo. E você vai orar. Ali, no momento que você estiver orando, tem até um botão de comentário. Se você sentir algo de falar para a pessoa, você pode comentar e mandar essa oração. Ele vai contabilizar o tempo, vai mandar, a pessoa do outro lado recebe uma notificação. Olha que legal. Imagine você já receber a notificação do celular que alguém orou por você. É a maneira que a gente tem aí na pandemia de aproximar as pessoas. Se você tem um ministério de intercessão, você pode utilizar isso para o reino. E aí, você tem várias outras coisas extras. Quais são os recursos extras? Se você tem um motivo de oração, já colocou lá, você pode até falar, vou dar um testemunho, essa oração foi alcançada. Tem um botão lá, a oração foi alcançada. Você coloca. As pessoas que oraram por você vão saber, vão receber a notificação, olha, alguém orou por mim e ele realmente recebeu esse testemunho. Olha que legal. Já pensou você ter o retorno da pessoa que ela orou por você e a oração foi alcançada? É demais. Você pode mandar uma mensagem, você pode compartilhar nas redes sociais aquela oração. Então, você pode fazer um motivo para a igreja para que as pessoas... você tem um motivo geral da igreja de oração específico sobre... alguma coisa específica. Você pode compartilhar nas outras redes sociais para as pessoas irem lá e orar. Acho que eu já falei demais. Estou falando mais do que eu oro, Paulo. Agora é com você. Você vê essa história de orar. Realmente, Marcel, as pessoas elas pensam que oram, mas aí você começa a orar sempre pedindo alguma coisa, né? Então você lembra os seus pedidos todos, aí de vez em quando você agradece por alguma coisa que aconteceu, lembra o pedido de outras pessoas, aí quando você olha no relógio, deu 50 segundos. Então, esse aplicativo é maravilhoso, porque você pode contabilizar um tempo, e você que colocou um motivo de oração, você pode ver quantos minutos, quantas horas, se tiver muita gente, oraram por aquele motivo. E hoje nós estamos aqui com um motivo de oração. Se você baixar o aplicativo Ore Mais, você vai abrir aí, na primeira página já aparece ali no destaque no Todos, Bíblia JFA Conecta. E tá lá, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus, te queremos como nosso ajudador, nunca como adversário. Dá-nos um coração puro. Eu vou explicar um pouquinho esse motivo de oração nosso mais pra frente aqui, mas se você já quiser ir entrando no final desse programa, na nossa oração final, você já pode ir acumulando minutos de oração juntos. Vamos todos orar juntos e você clica aqui, põe a sua mãozinha ali junto, é mais um pedido de oração, mais um apoio a este motivo de oração. Bíblia JFA Conecta. Nós estamos hoje falando de oração. Eu estou vendo aqui muita gente entrou no nosso chat e já está falando dos seus motivos de oração, está pedindo oração, nós vamos orar e tem algumas perguntas, porque hoje nós estamos perguntando o que é que atrapalha você a manter uma vida constante de oração. Tem algumas pessoas colocando as suas dúvidas, nós vamos responder isso aqui logo mais ao final. Mas antes, como nós fazemos sempre aqui no nosso programa, nós queremos estudar um versículo da Bíblia, uma porção da Bíblia. E ela, claro, tem que falar sobre oração. Então vamos para a nossa sessão, o versículo do dia. Conecta com o versículo do dia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Conecta com o versículo do dia. Na voz do pastor Cornélio Augusto, mais uma vez, um tema para você pensar e orar nessa semana. A oração do Pai Nosso. O momento em que os discípulos perguntam para Jesus, como é que a gente ora? E ele então fala, quando vocês forem orar, vós orareis assim. Então ele está dando uma dica de como orar e como não orar. No versículo 7 ele diz assim, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem muita gente que ora assim, acha que a quantidade de palavras vai resolver o problema. E aí então, em vez de você orar, você passa a repetir palavras, que é uma reza. Então, quando nós rezamos, nós estamos falando, mas de uma maneira mais limitada, porque nós estamos repetindo. Jesus disse aqui, os gentios fazem isso, eles fazem mantras, fazem invocações, fazem repetições de palavras, que tem lá os seus efeitos até psicológicos, mas não é uma oração. A oração, ela é uma conversa. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós temos que entender qual é esta conversa, porque hoje a maioria dos cristãos transformou a oração do Pai Nosso numa reza. Então, antes do jogo, todos os jogadores dão as mãos, fazem o Pai Nosso. No momento da grande dificuldade, na hora de uma decisão difícil, antes de fazer a prova, ou então lá no Congresso Nacional, nas votações importantes, os que são cristãos, oração do Pai Nosso. E eu não estou contra isso não, porque a Bíblia é a palavra de Deus, essa oração Jesus falou. Mas ele não quis que você decorasse essas palavras e as repetisse. Ele quis que você entendesse. Por isso que ele diz aqui, 2 versículos antes de começar a falar da oração, não useis de vãs repetições. Muito bem. Então, o que diz a oração do Pai Nosso? Qual que é o sentido dela? Agora você vai ter esse momento aqui de entender essa oração e saber como orar. Eu já pensei isso muitas vezes, eu li esse texto muitas vezes, já decorei, obviamente, a oração do Pai Nosso. É um dos textos mais decorados da Bíblia, aí, o João 3,16, o Salmo 23, a oração do Pai Nosso. As pessoas, mesmo que não frequentam a igreja, elas sabem de cor isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o que quer dizer isso? E eu reparei o seguinte, olha, no começo, esta oração está falando da nossa percepção de Deus. Os 2 primeiros versículos, ele repete aí 4 coisas que têm a ver com Deus. E depois ele fala sobre as coisas que têm a ver da nossa percepção de nós mesmos. Nós como homens. Então você ora para Deus e você fala de você. Olha que interessante, que simples. Primeira coisa que ele fala aqui, eu sei quem você é. Pai Nosso. Quando você diz Pai Nosso, você está dizendo, Deus é Pai. Você é o meu Pai. E não é apenas meu, é também dos meus irmãos. Não é particular, é uma grande família, a família cristã. Então, Pai Nosso significa, eu sei quem você é. A segunda coisa que você está declarando nessa oração, eu sei aonde você está. Pai Nosso que estás nos céus. Eu sei aonde você está. Eu sei que Deus está no céu olhando. Eu não estou sozinho, eu não estou à mercê. Terceira coisa que ele fala muito importante. Eu sei o que você merece. Santificado seja o teu nome. Então, Deus, tu és o meu Pai no céu e merece ser santificado, separado, privilegiado,
santo, kadosh, quer dizer separado. Eu fiz engenharia civil, faculdade de engenharia civil, fui formado em engenharia. E eu lembro quando estava estudando, nós fizemos uma visita a um hospital em construção. E quando fomos ver a sala do centro cirúrgico, tinha aquelas cubas de desinfecção. E a pessoa então falou, aqui os médicos se preparam para cirurgias e para poder operar alguém, para poder intervir dentro do corpo humano, ele precisa estar limpo, ele precisa estar santo. Então ele separa, aquela antessala cirúrgica é uma sala da santificação. Ele se purifica, ele se limpa, ele se separa de toda a imundície para poder entrar em contato com o doente sem matar o doente. Então, santificar é separar, é eleger, é colocar num lugar diferente. Santificado seja o teu nome, eu sei o que você merece. E depois, no versículo 10, ele diz, eu sei o que você quer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Então, olha que interessante isso. Quando você ora o Pai Nosso, eu sei quem você é, Deus. Eu sei onde você está. Eu sei o que você merece. Eu sei o que você quer. Que o teu reino venha. Que a tua vontade, não a minha, seja feita. E seja feita na terra e no céu. Aí tem um assunto que extrapola o nosso momento de hoje. A vontade de Deus acontecendo na terra e no céu. Mas na segunda parte desse versículo, desse texto, ele fala sobre nós. Então, a partir do versículo 11, eu sei o que eu preciso e o que eu não preciso. Essa frase é interessante, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou nos dai hoje, ele está dizendo, eu preciso hoje do pão. É o de hoje. É a porção acostumada, como a palavra também declara. Dá-nos minha porção acostumada, porque se eu tiver muito, eu vou esquecer que Deus existe. Se eu tiver pouco, eu vou blasfemar de Deus. Então, mantém-nos na porção acostumada. O pão de cada dia, o maná que vem a cada dia. Não venha mais porque estraga, não venha menos porque falta. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você sabe orar assim? Eu sei o que eu preciso e o que eu não preciso. Continuando, versículo 12. Eu sei o que eu não posso e eu sei o que eu posso. Eu confesso que esse texto aqui, esse versículo, foi o que mais me deixou pensativo, porque ele fala, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos induzas à tentação. Em outra versão fala, não nos deixes cair em tentação. Deixe cair em tentação dá essa impressão de que evita que a gente caia. Mas o texto que está aqui no grego é, não nos leve à tentação. Em inglês eles falam, lead us not into temptation. Quer dizer, não nos leve, não nos lidere, não nos faça cair em tentação. É como se Deus pudesse atrapalhar ou não atrapalhar a sua vida. E essa oração é, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Eu sei o que eu não posso e o que eu posso. Eu não posso pecar contra ti. Eu não posso cair. Eu não posso ser vencido pela tentação. Eu posso e eu quero ser liberto. Nós vamos orar por isso, e esse texto que está no nosso aplicativo Ore Mais tem a ver com isso. Porque você pode ter Deus como um adversário, pode ter Deus como um oponente, que está lá batendo, que está lá empurrando, que está lá fazendo as coisas mais difíceis, que é esse versículo não escrito na Bíblia, né? Não está na Bíblia isso, hein? Que é, você pode vir a Deus pela dor ou pelo amor. Isso não é um texto bíblico, mas todo mundo fala. O que é pela dor? É quando a coisa está apertando, é quando está sofrendo, é quando Deus endurece. E aí, então você tem Deus como adversário. E esta oração diz, não nos induz à tentação,
livra-nos do mal. Eu quero ter Deus como ajudador. Eu quero ter Deus como protetor. Eu quero ter Deus do meu lado. E ele finaliza dizendo: eu sei qual é o meu fim, onde não quero ir e para onde eu quero ir. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Eu vou para o céu. Eu serei liberto do mal e eu vou para o teu reino. Eu vou usufruir do teu poder e eu vou glorificar o seu nome, que é santificado seja o teu nome. Glorificar, outra palavra muito, muito, muito interessante, porque glória em hebraico é kabot, que quer dizer cobertura. A glória de Deus estava no rosto de Moisés. A glória de Deus desceu sobre o templo quando Salomão o consagrou. Essa glória, então, é aquele brilho, aquela cobertura que todos veem. Quando você enxerga, você não vê o rosto do homem, você vê a glória de Deus, kabot. Agora, aqui no grego, onde está escrita a oração do Pai Nosso em Mateus, é doxa, e doxa quer dizer medalha. A glória é aquela medalha que o general põe no peito dizendo: eu venci essas guerras, eu passei essas vitórias, glorificado seja o teu nome. Deus vitorioso, Deus vencedor, Deus que tem todo o poder e a quem pertence o reino. Então aqui nós vimos brevemente, numa oração do Pai Nosso, como você deve orar. Não com vã repetição, mas sabendo quem você é, sabendo quem Deus é, sabendo o que eu preciso, sabendo o que Deus pode dar, sabendo que a vontade dele vai ser feita, sabendo que nós não devemos buscar a Deus para nosso próprio deleite, não tê-lo como um adversário, mas tê-lo como um ajudador. E por isso, se você está ouvindo aqui agora esse programa, Bíblia JFA Conecta, você pode ir lá entrar no aplicativo Ore Mais. Tem o link desse aplicativo no nosso chat no YouTube. Você entra nesse aplicativo e tem ali um motivo de oração. O motivo de oração, Bíblia JFA Conecta. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. E aqui eu escrevi assim: Deus, te queremos como nosso ajudador, nunca como adversário. Dá-nos um coração puro. E daqui a pouquinho nós vamos orar essa oração todos juntos. Senhor, dá-nos um coração puro. Nós queremos cumprir a oração do Pai Nosso em nossa vida. Nós queremos dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós queremos te ter como aquele que nos livra do mal e não como aquele que nos leva à tentação, nos induz à tentação. Nós queremos orar assim. Deus vai abençoar a sua vida nesta oração. Então permaneça conosco aqui. Mais 25 minutos nós vamos estar terminando o programa com a nossa oração. Então fique conosco ligado, porque tem muito mais coisa. Agora, antes disso aí, vou voltar aqui com o Marcel. Como que tá andando a nossa interação aí? Como que vai nosso chat, hein, Marcel? Antes de eu falar aqui com o pessoal, só para lembrar vocês, para participar aqui do nosso kit surpresa da JFA, um kit totalmente customizado da Bíblia JFA, você tem que mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 011 3655 7627. 011 3655 7627, respondendo em relação ao tema de hoje, que é: qual o seu maior desafio para conseguir ter uma vida constante de oração, tá? Eu tô recebendo aqui as mensagens, Paulo, vi muita gente pedindo oração, né? Então tem bastante gente pedindo oração, e muitas pessoas aqui receberam a sua mensagem, falando o quanto confortante é receber essa mensagem no meio do leito da enfermidade. Muita gente aqui passando pela Covid, né? A Fabienne mandou aqui para nós. Já vi algumas pessoas já entraram até no Ore Mais. Tem a Caroline lá, já entrou no Ore Mais, já entrou no nosso motivo de oração. A Rosileide também. Depois vocês aguardam lá, tá bom, gente? Vocês vão ter que clicar lá no ícone da mãozinha e vai ter um tempo para orar. Eu já orei antes de vir para cá, mas tô vendo aqui o pessoal já tá orando.
Muita gente pedindo oração, mas já tem alguns comentários bem interessantes que até eu me identifiquei. Um deles é a Ivanilda, lá de Osasco, onde eu moro, inclusive, né? O pessoal de Osasco tem muito povo de oração lá em Osasco, né? Eu não vim dessa linhagem, mas tem muita gente lá. Eu gosto muito lá da cidade. E a Ivanilda falou, ó, minha dificuldade para orar é se concentrar na oração por muito tempo. Eu já passei por isso, Paulo. Às vezes eu tô orando lá, pedindo, chega uma hora eu tô pensando em alguma outra coisa, o tempo passa, às vezes à noite, né? Dá um sono e às vezes até dorme, né? A pessoa vai lá, cai e dorme. Mas tudo bem, é a dificuldade dela. Tem várias outras pessoas, a Laís lá de Olambra, em São Paulo, também tem o comentário dela que tá muito ligado com isso, né? Eu depois vou falar aqui com você. Tem o Adams de Bonfim, lá de Bertioga. Tem o pessoal lá no Rincão, em São Paulo. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Sérgio lá em Carapicuíba. O Wenderson lá em São Luís do Maranhão. O pessoal perguntando aqui. Eu vou lançar aqui algumas perguntas, Paulo, e você vai respondendo. Ó, primeiro a Ivanilda. Ela falou que ela tem essa dificuldade de se concentrar na oração. É uma dificuldade que todos nós temos, eu tenho. E eu queria que você comentasse aí com ela e aí a gente vai em seguida aqui com os próximos. Perfeito, muito bem. Essa é uma grande colocação, Ivanilda, porque é um problema de todo mundo mesmo. Esse negócio de começar a orar e dormir, então, isso aí é medeitar na palavra, né? Você começa a orar lá, ajoelha na cama, abre um versículo, quando você vê, você está lá dormindo em si, medeitando na palavra, em vez de orando ou lendo. Por quê? Por que acontece isso, hein? Porque, como eu disse, oração é uma conversa. E para manter a conversa acesa, você precisa falar e precisa ouvir. Então, quando você não tem muito experiência em ouvir a voz de Deus, quando você não está sentindo o Espírito Santo falando com você, a conversa vira um monólogo. E o monólogo, ele é para falar alguma coisa para alguém. Pode ser uma coisa teatral, uma coisa artística, um monólogo que você ouve e a pessoa está só dizendo, mas ela não está esperando resposta. Agora, quando você ora e é uma reza, aí a expectativa é zero. Você está simplesmente cumprindo tabela. Você não sente que tem alguém ouvindo. Então, dificulta continuar a oração. Nessa pandemia aqui, lá na igreja, o pessoal da intercessão começou um grupo de oração pelo Zoom. Todos os dias, em março. E olha o que aconteceu. Todos os dias, tem um grupinho lá de 15 a 40 pessoas, às vezes tem mínimo de 15, às vezes tem todos os 40 lá, entram 2 horas por dia orando. Eu fico vendo minha mulher orando lá, o pessoal orando, eu fico impressionado de ver 2 horas orando e muitas vezes, como aconteceu ontem, o pessoal fala, vamos colocar mais um pouquinho, acabou o tempo aqui, vamos dar uma estendida para poder falar mais. Por quê? Porque tem muito assunto. Quando a oração é uma conversa, você fala e aí você ouve. Então tem a réplica, tem a tréplica e o tempo passa. Quando é uma repetição ou quando é um pedido, eu estou só monologando, colocando as minhas necessidades para Deus, acabou aquilo, acabou a razão. Então, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vou falar um pouquinho mais na frente como ouvir essa voz aqui. Olha, Paulo, a Roseli aqui também falou um pouco disso, né? Que é a dificuldade de orar, ela tem um cansaço físico, né? O Adams de Bonfim tá um pouco... Adams Bonfim, de Bertioga, desculpa, Adams. Ele falou aqui um pouco em relação às vãs repetições, né? Ele fala assim, ó, minha dúvida sobre a oração é, sempre oro pela manhã, agradeço pelo dia, peço a Deus que perdoe os meus pecados e depois da minha carne que me faça novo e que me guie. Oro o Pai Nosso e no fim peço que abençoe minha esposa e filhas. Pergunta, essa constância repetida é boa ou ruim? Olha só que boa pergunta, Adams, porque você está começando a intuir aquilo que a igreja levou, às vezes, séculos para entender. Essa própria oração do Pai Nosso que nós acabamos de estudar. As pessoas interpretam isso como uma repetição. Quando o próprio Jesus, 2 versículos antes, fala, não repita. Ou seja, ele não estava ensinando uma coisa para você decorar e repetir. Ele estava ensinando uma chave de se relacionar com Deus. Como que acontece isso, então? Bom, primeiro eu tenho que entender
o meu coração, o meu motivo. Tem muita gente que faz uma reza e depois, quando acaba a reza, ela fala com Deus. Tem muita gente que tem medo de falar com Deus, porque como essa oração, essa reza, ela vem num português meio arcaico, meio antigo, né? Vós, dá-nos, tomai. Então, dá a impressão que para falar com Deus tem que ter um protocolo. Tem que ter uma formalidade que só quem está de terno e gravata, num púlpito ou em um lugar muito especial pode ter. E, na verdade, a conversa é conversa. É a conversa do filho com o pai. Então, um pedaço dessa resposta, Adams, é de que você realmente tem que colocar tudo que você colocou. Você ora pela sua família, você ora pelos seus filhos, você ora pelo seu momento. Agora, isso não precisa ser encaixado depois da oração do Pai Nosso. Isso não tem uma chave mestra que abre para depois você falar com Deus. Você começa a falar com Deus assim, pedindo e ouvindo. Então, não repita. Não transforme uma oração numa repetição. Porque nós podemos falar dos evangélicos aqui que não tem reza. Tem reza sim. Tem muita reza evangélica. Essa oração da hora do almoço geralmente é reza. Senhor, abençoe esse alimento, que ele não nos falte, blá, 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 blá. Virou uma repetição que não tem o significado da gratidão porque aquela comida está à mesa. A reza do medeitando, você vai lá e fala, abençoe a nossa noite e tal, protege. É uma reza, é como se fosse uma superstição de que se eu não falar aquilo, vai entrar um ladrão. Então, além das palavras, o coração. Não useis de vãs repetições. Isso aí, Paulo. Vamos mais uma pergunta? A última aqui? Vamos lá. Vamos lá. A última... até queria que eu acho que você comentasse, hein, Paulo. A Gabriela lá do YouTube, Gabriela Simões, tá? Não é a nossa Gabriela Simões. Ela pergunta assim, ó, o que seria ouvir a voz de Deus durante a oração? Não tem muito a ver com a nossa pergunta, mas você comentou que é importante ouvir a voz de Deus. Eu acho que é uma dúvida até que eu tenho. O que seria ouvir essa voz de Deus no momento da oração, Paulo? Excelente. Eu vou usar essa pergunta da Gabriela, né? Bonito nome, a nossa Gabriela aqui. Gabi, a gente gosta de Gabi aqui. Então, usar essa pergunta da Gabriela, porque ela tem a ver com o nosso momento de reflexão. Exatamente essa pergunta. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que é isso? Abre o céu e vem uma voz assim, meu filho. E aí, então você vai ouvir o que Deus tem para dizer? Ou é um sentimento? Ou é... Como que é isso? Porque é engraçado, a gente ouve muitos cristãos falar, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me falou. E como é que é isso? Deus apareceu 2 vezes para Salomão e cobrou. Imagina agora todo mundo que fala com Deus a cada segundo e recebe orientações tão específicas. E o outro que não consegue ouvir essa voz fala, mas como é que funciona, hein? Deus fala, como é que eu entendo, como é que eu aprendo? Então, eu queria gastar um tempinho com isso. Mas eu vou usar, Marcel, esse momento aqui para falar da nossa reflexão do dia. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com pastor Paulo Oliveira. Como ouvir a voz de Deus? Algum tempo atrás, um pastor da igreja, o pastor Paulo Friso, ele falou um negócio muito, muito interessante. Nesse grupo de oração que eu disse aí, que o pessoal está orando 2 horas por dia. E ele falou assim, orar é que nem comprar pão na padaria. Você vai na padaria, tem lá o padeiro, você fala, quero pão. Você pode ouvir Deus falando, espera um pouquinho que vai sair um pão muito melhor daqui a pouco. Tenha paciência, tenha perseverança, aguenta as pontas, porque é melhor esperar do que receber já. Isso acontece muitas vezes em nossas orações, porque nós não sabemos como pedir. Ou então Deus pode falar, não. Hoje, não. A resposta é não para o seu pedido. E nós temos que entender a ciência de Deus em dizer não é tempo, não é agora, não é como você quer. A Bíblia diz em Tiago que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastarmos nossos próprios deleites.
Então, às vezes, a resposta de Deus como um pai é não. Porque se o seu filho pedir para comer o doce antes do almoço, você vai falar não. Se ele pedir para passar a noite fora de casa e ele é uma criança pequena, você vai falar não. Então, até a hora em que ele diz, espera um pouquinho que vai chegar o momento de você fazer isso, até a hora que ele diz, sim, pode ir, meu filho, porque chegou a hora. Então, orar é conversar. Orar é falar, mas também ouvir. E aqui então, voltando especificamente para a pergunta da nossa ouvinte, e como é que eu ouço a voz de Deus? Bom, esse é um treinamento. Esta é uma sensibilidade. O Salmo 32 nos diz assim, não sejais como uma mula ou um cavalo que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio. Quando você tem um animal como um cavalo e você vai andar, você sabe o que é um freio. Então é uma trava de metal que passa debaixo da língua do animal, de forma que quando você puxa aquele arreio, aquela trava rasga a boca, fere a língua e o animal levanta a cabeça e é obrigado a parar pela dor. Quando você puxa para a esquerda, ele força a cabeça do animal a virar para a esquerda e então ele faz a curva. E para a direita, a mesma coisa. Bom, muita gente ora assim, Deus, eu não sei o que o Senhor quer, então faz acontecer. Se a porta abrir, o Senhor deixou aberta. Se a porta fechar, o Senhor fechou. Isto sempre é verdade. Mas o que esse Salmo 32 fala de muito importante no versículo anterior é guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como a mula. Ou seja, o que Deus quer é que você olhe para Ele e saiba o que Ele está falando. Quem pratica esporte coletivo sabe o que é isso. Você olha para o seu companheiro de futebol, de vôlei, de basquete e você sabe o que ele vai fazer. Você sabe onde vai jogar a bola. Você sabe o próximo movimento. Por quê? Porque você tem intimidade com ele. Ele não precisa falar. Porque na hora que ele falar aqui, desmarcado, o inimigo já vai lá marcar. Mas se ele não fala nada e corre, e você olha para um lado e passa a bola para o outro, aí você desbarateia a resistência do seu inimigo. Então Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Como eu vou ouvir a voz de Deus? Intimidade. No começo você ora e não ouve nada. Então dê um tempo para sossegar a sua alma. Dê um tempo para que a voz do Espírito Santo comece a falar, porque ela não fala mais alto. Você que tem que diminuir o volume externo. Tem uma música antiga em inglês que dizia isso. Diminua o volume do rádio. Se você diminuir o ruído externo, você vai começar a ouvir aquela voz interna. Deus falando com você. É um treino. É um hábito. É uma sensibilidade. Você está ouvindo aí essa música de fundo. Um piano. Esse pianista, para tocar assim delicado, ele tem que ter sensibilidade nas mãos. Sensibilidade no ouvido. Então ele não pode jogar vôlei, porque vai embrutecer os dedos. Sensibilidade. Aquele que estuda música, com o tempo começa a discernir se está afinado ou desafinado. Aonde está afinado e desafinado? Quem está fora do tom? Sensibilidade. Você vai começar a ouvir a voz de Deus quando você começar a buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o meu desafio para você aqui hoje, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é: busque a presença de Deus. Ore mais. Comece a orar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Se esforce e entenda, aprenda a ouvir o que Deus está falando. Há muito mais que pode ser dito para isso. Há muitos livros, cursos na igreja mesmo. Como ouvir a voz de Deus. Como entender a maneira como Ele fala conosco. Esse não é o tema de hoje. Nós vamos trazer aqui um dia só para falar sobre esse assunto. Ouvindo a voz de Deus. Mas hoje eu quero dizer com você, se você ouvir a voz de Deus, a sua oração não será uma reza, será uma conversa. E quando você percebeu, 1 hora se passou.
e Deus falou. Glória ao nome de Jesus. Você sabia que pelo aplicativo você pode ativar a versão que o pastor usa em sua igreja ou até mesmo aquela com a qual está mais habituado, além de outros recursos como a Bíblia em áudio, marcadores, planos de leitura, devocionais, mapas, progresso de leitura, quiz bíblico e pode acessar também outras ferramentas como Ore Mais, Sal, nosso instrumento de evangelismo, BíbliaCast, nosso blog, com textos incríveis e muito mais. Quer nos encontrar? É só buscar por Bíblia JFA Offline nas lojas de aplicativo Google Play ou Apple Store. Siga no Instagram, @BíbliaJFA. Curta no Facebook, @BíbliaJFA. Siga nosso canal no YouTube, Bíblia JFA. Olá, boa tarde, aqui é o Marcel falando. Queria até pedir desculpas, o link caiu aqui do YouTube enquanto o pastor estava no momento de reflexão, mas já estamos com um link novo lá. O pessoal que está na rádio, a rádio mais tranquila, né? Até eu sempre escuto o pastor Paulo falar, tem o príncipe da potestade do ar, né? Sempre interfere aí na tecnologia, mas você vai ouvir essa palavra e depois fique tranquilo que a gente vai colocar o áudio na íntegra lá nas nossas mídias sociais. Falando um pouco mais aqui, Paulo, o pessoal já mandou muita pergunta aqui, né? Qual o seu maior desafio? A gente tem um momento agora, daqui a pouco, o nosso momento de orar aí por vocês. Tem muita gente pedindo oração, né? E a própria Cassie aqui falou, eu tenho uma dúvida, tenho o costume de fazer campanhas de oração e nessas campanhas gosto de orar um salmo específico todos os dias durante o mês. Seria vã repetições, Paulo? Sim e não. Então, Cassie, se isso for uma superstição, no sentido de que há um poder mágico ali que eu vou orar esse salmo, não. Agora, a Bíblia, ela não pode ser reescrita. A Bíblia é a mesma. Então, quantas vezes na minha vida eu já li o Salmo 23? E quando você repete, quando você fala, se você estiver olhando para aquele significado, ela está falando com você, porque a própria palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Que a palavra, ela é cortante como uma espada. Então, quando você declara aquela verdade, ela faz verdade no seu coração. Então, não há nenhum problema em repetir os salmos, repetir o Pai Nosso, quantas vezes você quiser, e esse propósito de orar todo dia o mesmo texto, excelente, porque você vai decorar. Escondi a palavra de Deus no meu coração. Agora, se aquilo for apenas uma maneira de falar palavras, em muitas religiões, principalmente as religiões orientais, eles usam as palavras como mantra. Ou seja, você repete para dissociar o seu raciocínio, o seu entendimento da sua boca, de maneira tal que você entre num transe. E aquela palavra, então, ela fica ali simplesmente ecoando. Bom, aí há um problema, porque a Bíblia fala que o nosso culto é um culto racional. Então, você tem que ler a palavra, repetir a palavra, para que o seu entendimento seja ativado, e não para que ele seja desativado. Portanto, não há nenhum problema em repetir salmos, em olhar todos os dias o mesmo tema, não há nenhum problema, pelo contrário, é muito bom. Legal, Paulo. Acho que chegou no momento de orar aqui. Tem muita gente pedindo oração. Tem o Fonseca lá pedindo oração pela esposa que está doente. Várias pessoas aqui pedindo oração em relação à Covid, com parentes também. Pedindo oração também pela mente, por aquilo que ela está pensando. A Elica lá do YouTube falando que ela quer estar cada vez mais presente em relação ao Senhor, né? E as pessoas têm seus problemas, estão pedindo aqui. Eu acho que é o momento de orar. Se você já baixou o aplicativo, vi muita gente que já entrou lá no nosso aplicativo. O Edival Borges já entrou lá no Ore Mais. Então, se você puder entrar lá no Ore Mais, tem o motivo lá do Bíblia JFA Conecta. E o pastor Paulo agora vai orar por todos nós aqui e também por esse motivo. Amém. Vamos orar. Vamos declarar a presença do Senhor sobre cada vida, porque essa é a autoridade sobrenatural do Espírito Santo. Pai nosso, nós declaramos a mesma coisa que Jesus declarou há 2000 anos atrás. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós sabemos e sentimos que o teu amor por
cada um de nós é infinito. Não há nada que possa prevalecer contra a tua vontade. Não há nada que possa acontecer apesar da tua vontade. Então nós invocamos a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade sobre cada situação, sobre cada motivação, sobre cada necessidade de oração. Todos os nossos irmãos e irmãs que colocaram seus motivos e muito mais os seus corações em tua presença. Agora nós tomamos da autoridade que o seu Espírito nos dá de declarar coisas na terra para que elas aconteçam nos céus. E nós declaramos bênção, nós declaramos o teu favor, nós declaramos a tua presença, quebrando toda a autoridade da depressão, do medo, da angústia, da ansiedade, quebrando toda a força da maldade, todo o ódio, toda a inveja, tudo aquilo que se levanta contra os nossos irmãos. Prevalece com a tua vontade. E nós oramos também, Senhor, para que aqueles que te buscam te encontrem, que nós possamos aprender a te encontrar em todos os nossos caminhos, porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Paulo. Estamos chegando aqui no final. Queria agradecer todo mundo que participou da rádio. Tem muito pedido de oração chegando. Coloca lá no app Ore Mais. Eu vou orar, vou separar um tempinho à noite e vou pedir o Paulo também. Todo mundo vai entrar lá da equipe para orar por vocês. E chegou o momento do sorteio. Queria falar o nosso ganhador. Fabiano, me ajuda aí. Rufam os tambores. E a nossa vencedora é a Viviane de Petrópolis. Rio de Janeiro de novo. Esse pessoal tá faturando todas. Vamos. Fiquem tranquila. A Gabriela vai entrar em contato com você pedindo o endereço e a gente vai mandar para tua casa. Queria agradecer todo mundo. Obrigado. Deus abençoe a todos. E até terça-feira que vem com mais Bíblia JFA Conecta. Vai ser retrospectiva 2020. Não perca. Nos vemos terça-feira que vem. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta. Com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.